Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Ai, a gente tá com a Elisama hoje, gente. É um dia muito feliz. Convidada de honra, maravilhosa. Elisama, que é psicanalista, escritora. Olá, Elisama! Oi, gente, que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. A gente tá muito feliz. Foi assim, muito. Eu, Mili e Manu. Quem? As três falaram juntas? Elisama. Isso. E hoje eu tenho outra boa notícia também. Além de ter a Elisama, a segunda boa notícia é que eu tô tão exausta que eu vou falar pouco. Então, podem comemorar. Ai, meu Deus do céu. Tá. Esse é o 9º programa que eu gravo essa semana. Porque eu gravei várias coisas pro UOL. E Ritinha também tá gripadinha, então eu não dormi. Então eu tô assim, com essa face, né? E com essa vontade, com essa pulsão de vida exalando. Mas o tema, que é o tema que eu sempre quero trazer quando tenho Elisama, é raiva. Raiva, porque a Elisama, eu conversei com ela no outro programa maravilhoso aqui do meu canal de YouTube, que é Você Não Sabe o Que Eu Sofri, e fui perguntar, né, nesse programa eu conversei com a Elisama e falei, bom, você que estudou esse comportamento, assim, de trazer mais o amor para as relações, tal, como é que faz quando a gente tem raiva? E a Elisama falou, mas eu fui estudar porque eu tenho muita raiva. E eu falei, essa é nossa, a mulher tem muita raiva. E eu tenho esse trauma de um namoro do passado, que era um cara que não achava horroroso mulher com muita raiva. Então é isso. Então, conforme prometido, não vou me alongar muito. Mili e Manu, por favor, deem seus ois também. Olá. Não, assim, eu quero dizer, eu sou muito, muito fã da Elisama. A gente já se encontrou algumas vezes na vida, inclusive em Salvador, gente, assim, encontros em Salvador, né, eles são sempre mais legais. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Raiva é uma coisa que eu tenho também de sobra, eu acho que é isso que a Tati falou, assim, ser mulher consciente num mundo patriarcal é viver com raiva. Então, a gente precisa de orientação para organizar essa raiva, como pediu a Audre Lorde, e Elisama é luz, é farol. Então, vamos lá. Obrigada, Elisama. Também tô animadíssima, Elisama, pra te ouvir, pra gente soltar os cachorros aqui com muito direcionamento, tá? Então, assim, bem-vinda. Obrigada. Eu acho muito maravilhoso a pessoa que todos os livros são publicados sobre não violência é referência em raiva. Eu adoro isso. Porque a gente tem essa ideia que quando fala de comunicação, quando fala de consciência, a gente tá falando de doçura, né? Porque dentro dessa perspectiva de que existe o racional e o emocional, o homem sempre foi o racional, as mulheres sempre fomos as emoções que são selvagens, que são descontroladas, que precisam ser medidas e educadas e colocadinhas, sentadinhas no cantinho do pensamento o dia inteiro, né? E entender a importância da raiva e o quanto ela é uma energia que a gente não pode desperdiçar. E a Mili trouxe a Audre Lorde, é isso, o quanto eu preciso organizar essa raiva, entender essa raiva e acolher e escutar essa raiva. Gente, muda a vida. Você foi estudar isso porque você sentiu que estava... Conte a sua trajetória com os seus estudos para canalizar no lugar certo e da forma certa essa raiva. Eu sempre senti muita raiva. Desde muito nova, eu pego fotos minhas crianças e eu falo, gente, mas olha a cara dessa criança, precisava estar tão brava, assim, um dia bonito desse, sempre a sobrancelha cerrada, cara fechada, assim, eu sempre senti muita raiva. Como mulher negra nesse país, eu sabia que ninguém ia me defender, então eu aprendi a me defender muito cedo. Fui aquela que brigava, que nunca tive dificuldade de demonstrar os meus limites, porque eu cuidava deles ou ninguém cuidaria. E aí eu tive filhos. E quando os meus filhos nasceram, que foi ali o começo dos meus estudos sobre comportamento humano, eu queria ser legal. Eu queria ser mais calma com eles. Mas aí eu não sabia o que fazer com essa Elisama, que é um furacão, que sente uma raiva de se estremecer inteira, sabe? E aí Miguel, o meu filho mais velho,
ele tinha explosões de raiva como eu. Achei que eu ia educar um mini Buda se eu fizesse tudo certinho, falasse baixinho, que eu teria um mini Buda em casa. E não, né? Miguel tem muito do que eu tenho. Apesar de, fora de casa, ele nunca ter brigado com ninguém, ele ser a criança mais doce, a criança não, né, que ele agora é um adolescente, mais doce do mundo. Eu sei que ele entende bastante intimamente a minha raiva também. E aí eu comecei a ter momentos em que eu não conseguia mais falar baixinho. E tem uma situação específica, que foi um dia que eu gritei com ele, que eu agarrei ele pelo braço, e eu segurei com tanta força que a minha unha entrou no braço dele, assim. E eu me lembro de ter largado ele, ter ido pro banheiro chorar. E eu liguei pra minha irmã e falei, eu sou louca, gente que nem eu não devia ter filho. Assim, eu vou matar esse menino qualquer dia desse. Eu tenho raiva demais, gente que nem eu tinha que ter arrancado o útero. O que é que eu quero ter no filho? Mãe tem que ser calma, eu nunca vou conseguir esse negócio, eu nunca vou conseguir ser calma. E aí quando eu saí, que eu notei que eu tinha machucado ele me olhou e fez assim, mamãe, a gente tem que cortar sua unha. E aquele dia foi muito significativo pra mim, porque quando você tem essa tendência à raiva, você cresce escutando que ninguém vai querer ficar perto de você. Que ninguém vai gostar de você. Das coisas que eu mais escutei era, ninguém vai casar com uma mulher brava que nem você, Elisama. E olha só, como uma menina nos anos 80, 90, ser criada pra não casar, né? A gente pensa que vai ter que encontrar esse príncipe. E Miguel continuava me amando. Ele tinha visto a minha versão que nenhuma amiga viu, que o YouTube nunca tinha visto, que o Instagram nunca tinha visto. Cara, ele continuava ali. Ele ainda me amava. E eu acho que aquele dia ele foi muito importante pra mim, porque foi o dia que eu parei de procurar o botão deixar de ser assim, sabe? Eu acho que até ali eu acreditava que eu precisava encontrar dentro de mim uma Elisama muito calma, muito tranquila, que eu precisava ser alguém que eu não sou. Naquele dia eu entendi, ou eu aprendo a lidar com essa raiva, com essa Elisama que também faz parte de mim, ou ela vai sair, quando ela sair, ela vai sair descontrolada desse jeito. Assim, eu não vou virar a pessoa que não manda quem eu detesto pro inferno. Eu quero continuar sendo essa pessoa que manda as pessoas pro inferno. Mas eu quero fazer isso com consciência. Eu não quero ser a pessoa que manda pro inferno e depois fala que merda que eu fiz na minha vida, porque eu falei isso naquele dia, daquele jeito. Eu quero entender. Na hora que eu falar assim, quer saber de uma? Vai pro inferno. Eu quero fazer isso assim, de coração aberto, de muita consciência, que tudo que eu quero é que você vá pro inferno mesmo, sabe? E por muitos anos a raiva me controlou. Ela saía... Nem sempre eu queria mandar a pessoa pro inferno. Às vezes a gente tem que ter estratégia. Tem que olhar e pensar, peraí, eu vou usar essa raiva de outro jeito aqui. E eu acho que foi o que mais importante pra mim, foi entender que a raiva, ela é como uma capa. Por baixo dela tem outro sentimento. Então quando eu tô com raiva, eu não tô somente com raiva, eu tô frustrada, eu tô magoada, eu tô triste, eu tô assustada, eu tô com medo. Algo desperta essa raiva em mim. E quando eu ficava só na raiva, eu não conseguia ouvir esse sentimento. E se eu não escutava esse sentimento, eu não conseguia entender o que é que eu queria. E aí eu ficava só reagindo, sabe? Só esbravejando, só brigando, pegando a minha energia só pra gritar e pra botar loucamente pra fora as palavras quase que desordenadas. E aí depois que eu entendi que a raiva não é minha inimiga, ela é parceira, ela é minha amiga, ela tá vindo me alertar sobre algo, eu consigo hoje acessar a minha tristeza, acessar a frustração, acessar a mágoa, que antes era tão cobertas pela raiva. Eu estava tanto tempo sempre com raiva que eu não conseguia identificar. Então eu não conseguia saber o que no teu comportamento me magoou, o que eu esperava do teu comportamento, o que eu esperava dessa situação. Não, eu estava sempre com raiva. Ainda tenho na raiva a minha primeira reação. Então assim, eu sinto raiva, ponto. Eu tô ali no comecinho do climatério, perimenopausa, esse inferno do corpo mudando, da inconstância de um monte de coisa. E das coisas mais difíceis pra mim tem sido a inconstância da menstruação. E aí eu viajei com uma amiga que também tá no climatério, que também tá na perimenopausa, né? E a gente entrou no banheiro, e quando eu entrei no banheiro a menstruação tinha chegado. Ela tá assim, virei adolescente, agora eu não sei quando é que ela chega, nem quando ela vai embora, é o inferno. E aí na hora que eu vi que eu tava menstruada, eu soltei tanto palavrão no banheiro. Que inferno! Droga! Porra! E ela tava no box ao lado, ela só fez, amiga, a minha menstruação chegou! Ela, você quer um OB? E aí quando eu saí, ela falou, nossa, aconteceu isso comigo recentemente e eu caí no choro. Eu falei, pois é, mas eu sinto raiva. Pra eu cair no choro e entender que eu tô com muita raiva, porque essa chegada inesperada da menstruação
mexe com a previsibilidade, que pra mim é muito importante. Eu me sinto fora de controle com o meu próprio corpo e por isso eu fico com raiva. Tem um caminho que hoje eu percorro com mais tranquilidade, com mais conhecimento, porque eu já tenho percorrido ele antes. Mas a minha primeira reação ainda é raiva e eu fiz as pazes com isso. Tá tudo bem, a minha primeira reação sem raiva. Eu não preciso descarregá-la nas pessoas. Gritei no banheiro que eu tava sozinha, então eu podia. Se eu tivesse em outro lugar, eu teria segurado e falado baixinho, xingado bastante dentro da minha cabeça. Já aprendi a lidar com isso, estou aprendendo. Mas eu não sou mais inimiga da minha raiva e eu acho que esse foi um caminho bonito pra mim. Porque agora eu sei onde ela tá mexendo, eu não fico só mais com ódio. Eu sei o que é. E aí é a coisa do organizar a raiva. Quando eu sei o que eu quero proteger, o que é que essa raiva, esse cão raivoso que eu solto tá cuidando, eu consigo entender, peraí, isso aqui que eu quero proteger, será que gritar é a melhor ferramenta para proteger isso aqui? Será que não tem nenhuma outra? Será que eu tô buscando a melhor estratégia? Às vezes é. Às vezes a estratégia é soltar a cachorra louca mesmo. Às vezes não. Antes eu não tinha opção de escolher. Agora que eu entendo a minha raiva, eu tenho essa opção, sabe? Uhum. Como é que é pra vocês, Manu e Mili? Eu acho que a situação ideal para uma sociedade desenhada como a nossa é que a gente suprima mesmo essa raiva, que a gente não acesse essa raiva, né? E a gente cresce ouvindo dizerem que somos nós as descontroladas, né? Eu nunca vi ninguém mais descontrolado que o homem. Gente, eles perdem as estribeiras de pouco, assim, eu trabalho com futebol, então... No futebol, a gente, exatamente, assim, trabalhar com futebol, gente, assim, mulheres que trabalham com futebol talvez sejam grandes especialistas em organizar a raiva. Só hoje, quando a gente está gravando isso aqui, tem a notícia de uma repórter que estava fazendo uma reportagem da festa da torcida do Flamengo, foi puxada pelo cabelo. Vocês viram isso? Uhum. A torcida do Flamengo puxou ela pelo cabelo. Eu vou até pegar o nome dela, é da Globo. Aí tem também uma outra reportagem de um alecrim flamenguista que está lá no Peru, onde vai ser o jogo, todo saltitante, dizendo que a mulher dele falou ou eu ou o Flamengo, e ele disse, então é o Flamengo, foi para lá que está solto, a mulher é uma chata. Então a gente fica sendo colocada nesses lugares, só tem homem lá no Peru, porque que mulher pode, gente, ficar uma semana, né, deixar a família, a casa, os filhos, o gato, o cachorro e ficar uma semana lá festejando. Caravanas e caravanas de ônibus só com um homem dentro para ir ver Mengão e Verdão. Não tem uma mulher, porque que mulher que vai se meter num ônibus só com um homem para ficar 5 dias viajando? Vai chegar lá em que estado? Então, hoje eu estou praticando, assim, tô com o Audre Lorde, né, no altar e falando, sim, preciso organizar essa raiva, porque também se a gente não organiza, é isso aqui que a gente sai da casinha, já o mundo já aponta pra gente e fala, organiza essa raiva aí, porque a gente não quer você assim, não. Como eu tenho muita raiva, eu às vezes passo uns... Depois eu vou até contar a história da ex-prefeita da Cidade do Cabo, que foi uma das melhores amigas do Mandela, sobre organizar a raiva, uma lição que numa conversa com ela me deu. Mas eu passo alguns apuros, tipo, eu sou muito doce no contato, né? Então, essa minha raiva, ela tá lá atrás, eu não deixo ela sair com muita frequência, deixava, tô que nem você, Elisama, assim, tentando cada vez mais entender o que tá por trás. Mas uma vez eu tava ali perto da Trip, a Trip ficava em Pinheiros, a redação da Trip. E eu tava ali, eu acho que já contei essa história pra Manu e pra Tati. E eu fui atravessar a rua e um carro entrou na faixa de pedestre e passou por cima e quase me atropelou. Só que o trânsito parou, então eu dei um tapa, um soco no capô, dei um murro no capô e xinguei o cara. E quando o carro, ele não fez nada, ele andou, ele poderia ter saído, enfim, uma série de consequências poderia ter tido, não teve, ele andou. Quando o carro andou, eu vi do outro lado da rua uma menina que trabalhava comigo na Trip, só que ela me achava a pessoa mais doce do mundo, e ela presenciou isso. E ela tava me olhando com uma cara que parecia enigmática, mas logo depois eu entendi o que era, ela fez assim, ó, diva. Então, acho que as mulheres também se reconhecem quando uma de nós sai da casinha por motivos justos, a gente se reconhece nessa raiva que nos move para algum lugar, né? Uhum. Porque também tem uma raiva ancestral nisso. É muito difícil não ter raiva, você sabendo que você foi sexualizada com 11 anos. É muito difícil não ter raiva, pensar que você foi abusada pelo pai da sua amiga com 12 anos, que você foi preterida, você era muito melhor do que o teu colega de trabalho, mas a promoção foi para ele, que você foi... É muito difícil não ter raiva no mundo desenhado
nessas circunstâncias, né? Então, enfim, é isso, assim, eu tento organizar, sabe? Mas eu acho que o trabalho da Elisama sobre não violência, ele é essencial para que a gente consiga dar em um outro lugar. É esse negócio de organizar mesmo, essa parada aqui. Porque se a gente for deixar sair a raiva que a gente tem na gente, não vai dar bom isso. Realmente não vai dar bom. Eu luto boxe, né? Eu faço isso também. Eu acho que tem um lugar aí da gente entender que existem momentos que a gente precisa que ela seja desorganizada, que ela saia, pra gente ponderar e equilibrando, assim, a gente não sai de um reprimir minha raiva pra sempre, até eu consigo sair com essa raiva super organizada, sabe? Quem nunca exprimiu a raiva e botou pra fora, quando botar, vai botar desequilibrado. E aí vai experimentar esse desequilíbrio até encontrar o equilíbrio. Se a gente esperar só botar pra fora com o equilíbrio, a gente não vai botar pra fora nunca. No meu caso, que sempre botei pra fora, eu tô precisando aprender a dar uma segurada. E às vezes eu segurei demais, porque aí a gente tende a ir pro outro extremo. Então tem algo que eu sempre falo em entrevistas, etc., que a mulherada me pergunta muito: Elisama, como é que eu fico mais calma? E eu devolvo sempre com uma pergunta: a quem tem servido a tua calma? Porque eu preciso saber a quem tem servido a minha calma. Se a minha calma tá me servindo pra ficar paralisada em relações violentas, amor, o que eu preciso é de um chega num murro no capô. Sabe? Pera aí, aqui você não passa. Não tem um lugar de entender que a tal da calma, e eu tenho calma tatuado no braço, a tal da calma, ela tem momento também. Eu preciso perceber que existem momentos que o melhor que eu posso fazer é sim colocar minha cara brava e falar: aqui não, desse jeito você não fala comigo. Sabe? E entender que sempre que a gente vai demonstrar um limite, sobretudo em relações cheias de homens, vai ser um choque. A gente vai ser nomeada como descontrolada, como... O nosso comportamento... A mulher não deveria falar. Se a gente fala, a gente já tá errado. A chance do que a gente falou tá certo é muito pequena. A gente tá sempre errada. Então, que eu esteja errada defendendo o que eu acredito. Porque eu estou errada. E ainda engolindo o sapo: não, amor, eu vou estar errada, mas eu vou falar o que é importante pra mim, eu vou pontuar. E aí tem esse tempero da quantidade, assim, se você nunca usou o sal e você resolve fazer uma comida com mais sal, é provável que você salgue demais. Leva um tempo até você chegar ao momento que fala: entendi, identifiquei aqui que é essa quantidade. E essa quantidade, esse equilíbrio, ele é hoje, nessa relação. Amanhã eu sou uma outra eu, você é uma outra você, a relação é diferente e a gente vai mudar o tempero de novo, sabe? Eu só fico preocupada quando a gente fala da organização da raiva, porque a mulher aprendeu o jogo do tudo ou nada. Ou eu sou perfeita ou eu não faço. É pensar: se eu não vou conseguir falar de forma organizada, se eu não vou conseguir falar da melhor forma possível, então eu vou ficar quietinha. E essa é uma arma que os homens usam muito contra a gente. Com você assim eu não consigo falar. Com esse tom que você está falando, a gente não conversa. Nesse tom, você está descontrolada, está nervosa demais, a gente não vai conversar. E aí você está emocionada, você está com dor, você está angustiada e você tem que falar baixinho. Então, assim, quando acontece, já aconteceu, né, nas minhas relações, e fala: ei, peraí, não me desumaniza, não. Eu tô te respeitando, eu não tô sendo grosseira com você, mas não me pede doçura agora porque eu não tenho isso pra te dar. Eu tô com dor. Está me incomodando. E é nesse tom aqui que a gente vai começar e a gente vai precisar conversar, porque eu não vou calar mais. Então tem um lugar aqui, desse tempero aqui, de peraí, você vai querer, porque sempre estão exigindo doçura de nós. Então se você sair um pouquinho da doçura, você vai descontrolada. A gente vai estar sempre errada. Então eu preciso entender o meu padrão, o meu parâmetro, porque senão a gente não vive. Eu acho que a gente se encontra muito nesse lugar e nessa relação com a raiva, porque a gente vive numa sociedade onde a gente se constrói uma identidade em cima desse moralismo, em cima da raiva, e é muito conveniente, né? É muito conveniente que numa hierarquia de gênero, de raça, de classe, seja disseminado que a raiva é uma coisa feia, e a raiva é associada ao descontrole quando parte de um grupo oprimido. Porque foi o que a Mili falou, né? Quem está no topo, assim, tem uma mentira muito bem emplacada pelo patriarcado, que a raiva não é emoção quando ela parte de um homem branco, cis, hétero, e por aí vai. Né? Porque emoção é coisa de mulherzinha, é coisa da galera LGBT, que a narrativa patriarcal opera assim.
né, viscerais, né? O controle é quase como se fosse a gente religiosamente adorado. E, claro, isso tem um objetivo muito claro, que é oprimir as pessoas, né? Porque é uma raiva histórica, né, que qualquer grupo oprimido sente, e é um sinal vital, é um resgate de dignidade. É uma coisa que devolve humanidade mesmo, porque é como se fosse um instinto de vida se defendendo do absurdo. Então, eu acho muito importante a gente olhar pra isso. E é muito engraçado, cara, Elisama falando assim, pô, mas eu tô sempre falando de não violência e tô aqui falando de raiva, mas faz sentido, porque como é que você vai falar de não violência sem falar de violência? Né? Como é que a gente dá a volta nisso? É porque todo mundo aqui, ó, é psicanalista, a Elisama, a Tati também estudando isso. Eu não sou, não. Eu só leio. Mas você tá galgando o negócio aí. Mas, enfim, mas é que é uma frase que eu não sei se é do Freud, eu posso estar contando uma mentira total e completa aqui, eu não sei nem se a frase é assim, mas é quase uma coisa assim, quanto mais se nega, mais se afirma. Então, se você vai reprimindo a raiva, o corpo vai traduzir essa raiva de alguma maneira, ela vai sair por algum lugar, né? Então, eu acho, cara, para mulheres, assim, falar sobre isso tão abertamente, isso é ouro, gente. Isso tem um valor, assim, que é o que balança essas estruturas de poder mesmo, né? Não é só que nem sempre a raiva é violência. A gente precisa fazer essa dissociação. Nem sempre a raiva é violência. Às vezes eu tô com muita raiva e eu posso utilizar essa raiva de uma outra forma na nossa conversa sem estar sendo violenta com você, sem estar te agredindo, sem estar falando coisas absurdas com você, sem estar, inclusive, desrespeitando os nossos limites. Mas eu tô com raiva. E não me tire o direito de ter raiva. Sabe? Então, assim, estou chateada, estou frustrada com algo que você fez e eu tô com muita raiva nesse momento. E eu não tenho que ser violenta por isso. E não é violência sentir raiva. São coisas diferentes. Sabe? Então, quantas vezes nas relações, com minhas relações, eu falo, ó, nesse momento, eu não tenho espaço nenhum pra gente conversar. Tô puta, tô com muita raiva. Me dá um tempo. Eu não tô sendo violenta porque eu tô com raiva. Eu tô assumindo a minha raiva, ela é responsabilidade minha, deixa eu cuidar dela aqui. Só pra gente dissociar essas duas coisas, porque senão elas ficaram muito misturadas e elas não estão misturadas. Eu posso estar com muita raiva e ainda assim não ser violenta. E eu posso ser extremamente violenta, com um sorrisinho no rosto e falando bem baixinho. Nossa, real! Muito. É o pior. A pior violência é aquela que a pessoa te trata daquele jeito, assim, com aquela, sabe, elegância e sorrisinho, e tá te fudendo, mas muito querida. Essa é a pior violência. Pior. Eu lembrei vocês falaram aí, né, de que a mulher é a destemperada, mas homem fora de controle que é muito assustador, né? Uhum. Eu lembrei que durante a minha vida amorosa, acho que eu já devo ter levado uns 30 foras. E eu mesma devo ter dado uns 4. Eu, quando levo fora, na hora falo, poxa, que merda, né? Tô levando um fora, fico triste. Às vezes até falo, porra, que foda, né? Não sei o que e tal. Volto pra minha casinha, transformo em livro, numa crônica, né? Nossa, muito histérica, muito violenta. Os 4 foras que eu dei 4 foras na minha vida. O primeiro deles, o cara destruiu meu celular e me trancou na casa dele para eu não sair. O segundo deles, o cara arrebentou uma porta da minha casa com um soco. O terceiro deles, o cara ficou 10 anos entrando com outros nomes em todo tipo de rede social e ficava falando, a gente vai ter que se encontrar, você vai ter que me explicar o que foi, por que isso, por que aquilo, de um jeito que eu tinha certeza que se eu encontrasse ele eu ia apanhar, era uma coisa muito assustadora. E teve que foi até de um jornalista conhecido da galera, que ele deixava recado na época que celular ainda tinha caixa postal, acho que não tem mais, ninguém mais deixa recado em celular. Me chamando de vagabunda, de vadia, falando, o que é? Você só queria sexo? Uma coisa assim, surreal. E esses foram os 4 foras que eu dei, nenhum se comportou. Todos agiram como pessoas sociopatas agressivas. Eu só fiz meus livrinhos e minhas croniquinhas. E eu lembrei de uma situação que eu passei numa agência de publicidade que eu trabalhei,
Eu tive um cara que, em agência, a gente trabalha em dupla, né? Eu era redatora e o cara era diretor de arte. E a gente foi dupla por 1 ano e meio, 2 anos. E durante esse período, ele fez todo tipo de violência dessa com o sorrisinho no rosto que você falou. Então, ele era condescendente de um jeito escroto, ele ia pedir toda hora para o meu chefe um dupla homem, porque ele falava que com uma dupla mulher ele jamais ia crescer. Eu mandava, a gente criava junto, nunca estava bom as minhas ideias, eram sempre as dele. Ele pegava coisas que eu falava, mudava uma vírgula, a ideia virava dele. Ele chamava outros caras para ter ideia, na minha frente, assim, na frente do meu chefe também, dizendo, puta, nada do que ela trouxe presta. E ele foi fazendo isso, assim, dia após dia. Foi pedir várias vezes a minha cabeça. Eu falava, tudo que eu contava, ele não prestava atenção, ele não sorria, ele diminuía. Uma vez eu fiquei doente, fui até internada, tive uma coisa, sei lá, devo ter tido alguma influenza /pesada, assim, fiquei muito doente. Ele espalhou que era mentira, que eu não estava doente, que eu só era preguiçosa, que eu não queria trabalhar. Teve um monte de fofoca de que eu tinha saído com não sei quem para estar lá, que eu não merecia estar lá por mim. Até que um dia eu tive o que chamaram na época de um surto histérico. Ele falou, manda aí esse trabalhinho de merda logo aí que a gente tá atrasado. E eu comecei a berrar. Você não fala assim comigo, seu bosta, seu merda. Eu comecei a berrar e berrar e berrar. E ele falou, você é louca, sua descontrolada, não sei o quê. Eu fui praticamente demitida porque eu dei esse berro, né? Durante 1 mês não me passaram o trabalho e não falavam comigo, ninguém, assim, nem meu chefe, nem ele, nem as pessoas que sentavam próximas. Mas várias mulheres da agência vieram me dar parabéns. Falaram, cara, aquele teu grito, porque foi um grito que pegou 4 andares do prédio, assim. Cara, aquele teu grito é o grito que há 10 anos eu quero dar pro meu chefe, ou pro cara que tá do meu lado, ou mesmo para esse teu dupla, entendeu? E várias mulheres vieram falar. Mas na época eu tinha um namorado que ficou sabendo dessa história e pediu um tempo. Falou, cara, eu não quero namorar com uma mulher que dá um berro no meio de uma agência. Isso não é comportamento. E uma última coisa que eu queria falar é que a minha filha, quando ela tinha uns 4 anos, ela veio me pedir para fazer balé, porque as meninas todas da sala estavam fazendo e tal. E eu fiquei muito incomodada com aquilo, não queria colocá-la no balé de jeito nenhum, e falei, você quer fazer um teatro, uma aula de circo, capoeira? Ela nem sabia o que era isso, ela só queria fazer o que as amiguinhas estavam fazendo. E aí ela fez 3 meses de aula de balé, teve uma apresentação, ela odiou tudo. Odiou a roupa, odiou a apresentação, odiava tudo. E falou para mim, eu nunca mais quero voltar lá. Me bota em qualquer outra coisa, esse tal de circo, de teatro, né? E eu fiquei pensando, a alegria que aquilo me deu, e eu fiquei pensando, o que era isso, né? E aí, essa semana eu entrevistei, finalmente, o Michel Alcoforado, que escreveu Coisa de Rico, e eu contei isso para ele. Sei lá, a gente estava falando sobre como as mulheres, desde crianças, são ensinadas a ter uma elegância na maneira como elas falam, se movimentam, no comportamento. E a gente estava falando disso por causa do livro dele. E ele falou para mim, e o balé entra muito nesse lugar na elite paulistana. Né? Vê que a criança está ali meio destrambelhada, meio agressiva, bota no balé que é para ter aquele movimento de corpo daquela mulher que vai se submeter ao patriarcado, daquela mulher que não vai ter, né? E aí eu lembrei disso, do meu incômodo quando minha filha pediu, porque eu, quando era mais nova, eu não suportei fazer e percebia na pré-adolescência como aquele se movimentar, agir e se comportar das meninas que eram sei lá, aquilo que o patriarcado deseja que uma mulher seja, eram essas que nem estavam muito felizes em fazer ali aquela dança, mas eram obrigadas pelos pais. E aí, por último, eu queria falar uma outra coisa, que é como me dói quando vem hater pra cima de mim e é mulher. Homem, eu tô acostumada desde que eu comecei a escrever aos 18, 19 anos, que eu escrevia no site da TPM. Eu escrevo desde os 19, 20 anos, eu tenho coluna há mais de 20 anos, e homem eu tô acostumada. Mas quando vem mulher me bater, eu acho tão triste. Eu fico triste. Quando é homem, eu falo, ok, mais do mesmo. Mas quando é mulher, nessa operação do patriarcado, né, que vem para falar, eu não gosto como ela
Eu não gosto do sotaque dela, meio italianona. Eu não gosto de como ela fala mexendo o braço. Eu não gosto porque ela tá sempre contando uma neurose ou com raiva. É tudo coisa pra gente caber naquele lugarzinho da mulher calma e elegante. Então, quando é mulher que vem, eu falo, puta, ainda vai demorar muito esse negócio, sabe? Mas aí eu queria ouvir da Elisama para dar umas ferramentas para a gente aí, já que você estudou essas ferramentas, não para a gente caber no patriarcado ou no que esperam de nós por uma elegância, mas para o bem da gente mesmo, né? Como a gente... Porque isso é uma coisa que... Isso que você falou é muito importante, não é deixar de sentir a raiva, mas é usar... Uma vez um psiquiatra falou isso para mim, eu estava numa fase com muita crise de ansiedade, e eu falei, eu vou perder a personalidade se eu tomar antidepressivo? E ele falou, não, você vai usar as coisas que você tem ao seu favor e não contra você. Ele só vai te ajudar, né? Então, e aí, óbvio que é a psicanálise que dá isso, mas em alguns momentos precisa da ajuda química, né? Mas queria te ouvir. A gente precisa entender que a raiva é nossa amiga. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. Porque a gente quer brigar com o sentir, a gente quer brigar com a raiva, a gente quer brigar com a estafa, a gente quer brigar com a revolta, a gente quer brigar porque nos disseram como a gente deveria se sentir. E a gente aprendeu. Uma vez eu ouvi a Valesca Zanella, alguém perguntando pra ela, quem não conhece a Valesca Zanella, ela é incrível, é uma pesquisadora de gênero. Uma vez eu ouvi a Valesca respondendo uma dúvida, uma pessoa falou, Valesca, e agora que a gente estudou, entendeu tudo isso, tem como a gente não atuar como se espera no gênero? A gente pode esquecer isso? Ela tem, se você desenvolver demência. Se você continuar lembrando das coisas, não. Então é isso, assim. Se eu continuar lembrando, tendo aqui os aprendizados de uma vida, eu vou continuar acreditando que tá errado quando eu sinto raiva. Recentemente, uma amiga muito querida tá no processo de burnout, entrou numa estafa terrível. E a gente conversando, eu falei, cara, a estafa está te dizendo que chegou um limite. Ela não é sua inimiga. Seu corpo não está te sacaneando. Ele está te dizendo, ei, chega, tá difícil, para. Eu várias vezes me sinto traída pelo meu corpo quando não dá conta de tudo que eu planejei pra ele. Eu falo, garoto, como assim você tá me fazendo isso? Até entender que, peraí, ele tá me contando algo importante. Então, talvez o primeiro ponto de todos é entender que a raiva é nossa amiga. É nossa amiga. E quando a gente entende que ela é nossa amiga, tá bom, gata, vem cá, senta aqui do meu lado e me conta o que você quer me dizer sobre mim. Porque eu paro a resistência. Como é que eu comecei esse caminho? Eu primeiro comecei a só observar. E aí eu dividi a minha raiva em 3 graus. Quando ela aparece, esse coração acelerado, e eu fui entender os sintomas físicos dela. Porque a gente entende o nosso corpo como meio de transporte do nosso grande cabeção, né? A gente tem uma conexão muito ruim com o nosso corpo. Sobretudo nós mulheres. Esse corpo é o que ele é defeituoso, ele devia ser mais magro, mais gordo, mais alto, mais baixo, o braço não devia ser molinho, né? Então, eu olho para esse corpo sempre com muita raiva dele, sempre reclamando dele. E aí eu não escuto esse corpo, porque ele não é de confiança, no final das contas. E não, teu corpo é de confiança, ele te conta da tua raiva. Ele te conta de todos os seus sentimentos. E aí eu entendi, ok, quais são os estágios no meu corpo que a raiva chegou? Onde eu identifico que eu tô sentindo raiva? Porque eu sempre tive a sensação que eu ia do 0 a 100 muito rápido. Então, na hora que eu percebi que eu tava com raiva, eu já tava bradando, já tava enlouquecida, eu já tava gritando. E eu falei, não é possível que ela chegue tão rápido assim. Ela deve me dar sinais que eu não escuto. E aí, quando eu vejo, quando ela finalmente aumenta o desenho, para eu entender, o desenho já tá grandão. E eu fui entender essa raiva no começo. Como é que ela chega em mim? É o coração acelerado? E aí eu dividi em 3 estágios. Então eu começo com raiva com o meu coração muito acelerado e eu fecho e abro as minhas mãos. Eu fico mais inquieta, as minhas mãos ficam mais inquietas. Depois eu percebo, o segundo estágio, eu tô nervosa, meus pensamentos estão muito mais acelerados. Eu me preparo mais pra briga, esses músculos ficam todos muito tensos. E eu sinto um gosto diferente na boca. Eu já tô com uma raiva num nível um pouco maior. E aí o terceiro estágio eu já tô loucona. Quero matar alguém. E eu entendi... já tô... E aí eu entendi que para cada estágio eu tenho ferramentas diferentes para lidar. Se eu percebo essa raiva no comecinho, eu consigo me acalmar mais rápido, eu consigo beber uma água e falar, ok, gata, o que é que você quer me dizer? O que é que tá me incomodando aqui? Porque essa pergunta, se você tá com raiva, alguma coisa tá doendo. O quê? Onde? Onde tá a dor? O que é que tá doendo aqui para eu estar reagindo desse jeito?
A ideia de separar em níveis é que em cada nível eu tenho uma ferramenta diferente para eu conseguir me fazer essa pergunta. Porque quando eu tô surtada no nível 3, eu não consigo me fazer essa pergunta onde é que tá doendo, porque a sensação é que tá tudo doendo. Tá tudo doendo. Eu não tenho, eu quero acabar com isso daqui, eu quero derrubar tudo. E eu não sou a pessoa que sente raiva e que vai conseguir te falar coisas extremamente ofensivas. Assim, eu sou um cachorro louco com raiva. Eu quero bater, eu quero derrubar as coisas. Eu briguei de trocar soco até o ensino médio. Quando eu falo assim com raiva, gente, eu não tô brincando. Troquei soco até o ensino médio. Eu também. Minha última briga de dar um soco na cara de alguém foi no primeiro ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Então, assim, nunca foi calminha. Bati de trocar soco muito tempo. Não era tapa, não era soco. Essa sou eu. No dia que minha mãe descobriu que eu descobri que a minha mãe tava com câncer, eu liguei para uma escola de boxe perto da minha casa. Eu falei, eu posso fazer uma aula experimental? Eu preciso ir hoje. E aí eu corri lá. Na hora que eu cheguei, o cara falou, você tem quanto tempo parada? E o cara, acabei de descobrir que minha mãe tá com câncer. Só deixa eu dar um monte de soco nesse negócio aqui, depois eu vou embora. Eu só preciso dar muito murro em algum lugar, porque eu tô com muito ódio. Então, é você entender que níveis são esses e em cada nível o que é que me acalma. Então, se eu chego no nível 2, você não me fala pra eu respirar. Eu já tô com raiva, eu quero te dar um soco se você me mandar respirar fundo. Então, não adianta eu só respirar fundo. Se eu já tô com um pouco mais de raiva, eu preciso lavar meu rosto, eu preciso dançar, eu preciso caminhar. O terceiro nível, eu preciso me mexer. Me deixa sair do lugar, me deixa correr, me deixa botar uma música muito louca, cantar gritando. Tenho que fazer alguma coisa que bota isso pra fora. Eu já entendi. E isso é meu. Isso é o que funciona pra mim. Eu não tenho como te dar receita que funciona pra você. Então, qual que é o caminho? O caminho é curiosidade. Quem sou eu com raiva? Se eu for dividir esses estágios, que estágios são esses? E o que é que funciona em cada estágio pra mim? Porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. E a gente vai pra um outro lugar que é de desafio, que é esse lugar de você descobrir o que é bom pra você e que a gente como mulher não aprendeu. Eu não sei nem experimentar direito o que é bom pra mim. Eu não sei nem dizer o que é que funciona pra mim. Como é que eu sei que funciona? Eu não sei se funciona. Porque eu tô tão desconectada de mim que eu nem sei dizer se funcionou. Se é beber água me acalma, se não acalma. Eu levo tanto tempo pra entender, pra sacar o que esse corpo tá me contando, sabe? Assim, gente, é um processo. Que no começo eu não queria resolver nada, eu só queria entender. Sabe? Bem pesquisador, eu queria sentar e entender. Vou observar. Vou observar quando a raiva chega, o que eu tenho que fazer. Vou observar onde é que ela chega. E aí depois você vai desenvolvendo as suas ferramentas pra lidar com ela. Isso é muito bom, porque a gente esperar o corpo, porque se a gente espera só a nossa cabeça contar, às vezes a cabeça conta já na raiva. Não, é maravilhoso, porque assim, nós mulheres, a gente é afastada do esporte. E o esporte ensina pra gente. O esporte faz a gente saber lidar com o nosso corpo. Então, eu tenho aqui um saco, atrás de mim, no quarto atrás de mim, tem um saco de pancada. Eu tenho uma luva de boxe, um saco de pancada, porque eu entendi muito rapidamente não, porque quando eu era criança eu também saía no soco. Eu jogava bola, né, com meninos, porque não tinha menina para jogar bola naquela época. Porque não é porque elas não queriam, é porque não era dada a opção. Não era uma possibilidade jogar bola, jogar basquete, qualquer coisa, gente, com o corpo, para você ver que seu corpo, ele sua, ele sente, ele, sabe, tem outras coisas. E você também aprende a liderar, você aprende a interagir, você sabe seus limites. Assim, o esporte me ensinou muita coisa, muita coisa. Então, quando eu fui fazer boxe, eu entendi que tinha eu soco o saco de pancada imaginando pessoas mesmo. Imaginando que é a cara de uma pessoa. Eu tenho esse tanto de raiva dentro de mim. Então, primeiro o esporte. Depois, eu acho que tem uma outra distinção que a gente tem que fazer, que é assim, o que é violência? Porque ensinam pra gente que violência é uma coisa, mas assim, pra mim, por exemplo, quando a Tati grita na agência, isso é contra a violência. A violência ela sofreu durante meses, durante anos. O grito é um grito de contra-violência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo outro. Você privatiza o metrô. Então, se você privatiza o metrô, a lógica do lucro está em operação. Se a lógica do lucro está em operação, os vagões precisam estar lotados. Vagão vazio não dá lucro. Então, você soca aquelas pessoas dentro de um vagão lotado. As mulheres vão ser mais abusadas, porque dentro de um vagão lotado você abusa mais de corpos de mulher, né? Então, você trata o trabalhador e a trabalhadora nesses termos. E aí, se alguém um dia quebrar o vidro do metrô, sair destruindo o metrô, imediatamente no Jornal Nacional a gente vai ver violência praticada contra o metrô.
Não, Nossa, foi contra a perfeito, violência. Isso perfeito. chama contra a violência. Tem uma frase, eu não me lembro de quem, mas que não dá pra gente confundir a violência do opressor com a revolta do oprimido. Isso, São coisas isso. diferentes, né? Perfeito. E é muito Isso. conveniente que borrem esses limites, né? E que afastem, assim, a gente do nosso corpo, porque é o que vocês estão falando perfeitamente, mas eu acho que vale reiterar, porque a raiva é como se fosse essa bússola, né? Ela não tem nada de burra. A gente acha que é irracional, a raiva, ela é tão mais complexa que é muito fácil e muito conveniente dizer que é isso, é preto no branco, porque as pessoas não se dão ao trabalho de decodificar esse código físico, emocional que é tão complexo. Então ela é uma bússola, como eu falei de outros sentimentos aqui já em outros episódios, tipo assim, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são mapas do tesouro, né? Elas mostram pra gente onde é que tá o mel, onde é que tá a ferida, onde é que tá o fel, onde é que tá tudo. Então, o corpo sabe antes da gente, né? É uma inteligência corporal. Muito. E o que aconteceu com a Tati, né? De falar, chegar um momento que você grita, é que você ultrapassou tantos momentos em que era pra você ter falado. Mas a gente foi tão silenciada, que quando a gente fala gritando, a gente fala mais descontrolada, porque tem tanto calado ali que você não tá falando de hoje. E esse é um dos instrumentos que faz a gente parecer mais louca para a sociedade. Ensina a gente a calar. Quando você finalmente fala, você vai falar de maneira desproporcional, porque você não falou de hoje, você falou de 15 dias. Você falou de 30 situações. Você falou de um mês inteiro. E aí o que a gente faz? Nomear a raiva desde o começo me dá mais oportunidades de ter uma conversa sem a explosão, porque eu já sei o que é importante para mim. Eu não esperei aquilo chegar num limite absurdo, porque eu não tenho que ressentir essa raiva, porque eu não posso falar isso com ele, porque aqui eu tenho que ficar calada. Sabe, aquelas justificativas que a gente aprendeu, que elas fazem com que a gente se silencie, e a gente silencia tanto que uma hora a gente põe pra fora, uma hora a gente vai movimentar. Uma hora isso vai sair. Não existe esse incômodo guardado na gaveta, ele é como uma conta. A conta na gaveta, ela não vai ser paga sozinha, ela vai ficar dando juros. Quando você for pagar, tá um rumbo. Se o incômodo numa relação eu não falo, quando eu for lidar com isso, vai estar um rumbo enorme, eu vou pagar com juros, multa e correção. E às vezes sai de... Tava pensando nas maneiras como pode sair quando você, dentro de uma relação, não fala numa hora certa, ou fala numa conversa, né? Sai desse jeito, às vezes, né? Você berra e a pessoa, que isso? Você tá louca? A mulher histérica, a mulher louca, a mulher descontrolada, porque você tá, sei lá, 6 meses guardando, ou você tá 6 meses falando. Calma. Uma hora também você berra, né? Porque também se a pessoa não te escuta, uma hora você tem que berrar. Mas aí eu pensei em outras 2 maneiras de sair, quando sai reações, né? Outro dia eu fui tomar um café com 2 amigas, e o papo era, como mulher gosta de reclamar, como mulher não suporta ser feliz. Como mulher está acostumada com relações abusivas e quando acontece de estar com um cara legal, não consegue suportar estar naquela relação legal. Esse era meio papo. Eu achei aquilo estranho, né? E aí uma amiga... E num primeiro momento a gente estava rindo muito, porque parecia um papo assim de futilidade. Então uma amiga estava dizendo assim, cara, eu quero me separar porque eu não suporto a mania que ele tem de tirar com a minha pinça da sobrancelha o pelo do nariz dele. Ele usa a minha pinça de sobrancelha para tirar os pelos do nariz dele. Então isso já me dá um ódio profundo. E depois que ele tira os pelos, ele ainda fica lacrimejando. E aquela cena me irrita muito. Aquele homem meio chorando depois de tirar pelo do nariz. E a outra falou assim, e eu quero me separar porque ele gosta de café e é o dia inteiro aquele barulho da máquina de café. E aí, quando eu cheguei no café, o papo era esse entre as duas. A gente tá bem no casamento, tá feliz, mas a mulher não suporta ser feliz, a mulher gosta de cafajeste, então a gente vai separar um por causa do barulho da máquina de café e o outro por causa do pelo no nariz. Eu olhei para elas, as duas casadas, sei lá, 15, 20 anos. Eu falei, aí eu só comecei a puxar uns assuntinhos assim. Eu falei, como é que tá aquele negócio de você gostar de sair com as suas amigas, né? E ele pega no seu pé. Ah, não tem jeito mesmo. É machista. Não gosta. Carnaval que eu gosto de ir, ele não gosta. Se eu vou pra bloquinho, no dia seguinte, 6 da manhã, ele tá fazendo barulho pra me acordar. Aquele terrorzinho que, sabe? Pra eu ficar culpada, que eu tenho uma família e fui pro carnaval.
E a outra falando, não tem jeito, qualquer sucesso profissional que eu faça, ele dá um jeito de não assistir as coisas que eu fiz, não, porque ela é diretora, né, faz séries, tal, como diretora. Dá um jeito de não assistir, dá um jeito de não comentar que a série que eu fiz está indo bem. Aí eu pensei, vocês acham que é por causa do café e do pelo do nariz? Vocês acham que é porque vocês são fúteis e não suportam ser felizes? Né? Essa é uma coisa. A outra coisa é quando a gente tem um comportamento visto pela sociedade como vixe Maria, tá doida, quer dar para todo mundo, agora é puta, que aconteceu comigo uma vez que eu também me separei de uma relação que tinha 1000 coisas ruins, e assim que eu me separei, e eu que quis separar, enquanto a pessoa estava triste, eu dei uma festona na minha casa, e eu estava cheia de libido, eu queria pegar geral, porque eu não pegava gente diferente há 1000 anos, e aí ficou aquela coisa, o homem sofrendo, ela dá uma festa com um decote, porque esse era o meu grito, sabe? Era, porra, me livrei desse negócio aqui, vou dar uma festa com um decotão mesmo, sabe? Mas daí é assim. Então essas são outras formas também que a gente tem de xingar a mulher, de arrumar um jeito de xingar a mulher. Então reclama de coisa só para ter do que reclamar, porque mulher gosta de reclamar, quando na verdade o casamento tem outros problemas muito mais profundos, ou puta, largou e já saiu dando festa e pondo decote, sabe? Mas eu fiquei pensando no mal-estar na civilização do Freud, que fala, né, que para a gente viver em sociedade a gente tem que se controlar. Mas ali ele está falando para a gente não sair assassinando e cagando no meio da rua. Ele não está dizendo que a gente não pode sentar na frente de uma pessoa e falar, olha aqui, seu bosta, ou sua bosta, porque às vezes a gente briga com mulher também, né? Mas tem isso, às vezes é usado como também, né? Eu já vi psicanalista homem falando, né, desse controle para que a sociedade possa continuar funcionando. Ô, Elisama, nesse momento do programa, normalmente a gente faz uma homenagem à minha lesbiandade e toca Maria Bethânia. Porque quando eu ouço essas histórias, gente, todo dia eu agradeço por ser sapatão, todos os dias eu agradeço. Você nunca namorou alguém que tira pelo do nariz? Com a Pelo pinça? amor de Deus! Pelo amor esse de negócio Deus. da pinça no nariz já justifica a separação, mesmo que Eu não fosse acho um babaca Nossa Senhora! E também já me deu nervoso, já me deu raiva também. Também já me deu nervoso. É muito bom. A Tati falando sobre essa coisa da reclamação da mulher, e eu acho que tem um ponto que a gente precisa entender como mulheres, é que nem todo não ele é dito. Tem muito não que ele é não verbalizado. Eu tive a mesma conversa 50 vezes, na vez 51 eu surtei. E adiantou, gata? Provavelmente não. Porque a gente fala uma coisa, mas a gente segue fazendo o oposto do que a gente fala. Então assim, eu não dou mais conta dessa relação enquanto você está dando conta da relação. Eu não dou mais conta de fazer isso por você enquanto você continua dando conta de fazer isso pelo cara. E aí, a tua raiva ela fica vazia. Porque você surta, mas as tuas atitudes, elas são contrárias ao que você diz. Então você surta como uma panela de pressão em que você dá uma chiada para não explodir, mas continua tudo preso ali dentro. E aí volta e meia você dá essa chiada só para não explodir, só o suficiente para não botar a cozinha toda pro alto, a casa inteira pro alto. E tem um momento que eu preciso entender, se eu tenho essa conversa 50 vezes... E essa pessoa, ela continua exatamente com o mesmo comportamento, ela está me dizendo não. Não está me dizendo não com palavras, ela está me dizendo não. Isso é perfeito. O que é que eu escolho fazer diante desse não dessa pessoa? Aqui o organizar a raiva o que é que eu vou pegar a minha raiva, o meu ódio, o meu descontentamento, a minha frustração, para onde que eu vou direcionar que não seja mudar o comportamento dessa pobre criaturinha de 40 anos, 45, 48 anos, que eu acho que eu tenho responsabilidade de ensinar como se comportar. Então tem um lugar de falar, ok, eu não mudo o comportamento dele, não interessa o quanto eu converse, não tem a conversa mágica que vai transformar uma pessoa em outra pessoa só porque eu quero. Se eu tenho tido várias conversas e não há nenhum tipo de mudança na atitude do outro, ele está me dizendo não, amor. Vive o teu luto, vive a tua frustração com esse não. E faz alguma coisa com a tua raiva. É uma atitude, não é somente a conversa. Porque às vezes a gente explode só para não surtar, mas continua na relação violenta. Não adianta explodir. Não, e sabe uma coisa, que às vezes a mulher tem paciência, eu já me peguei tendo paciência com o homem, porque tadinho, né, não sabe o que sente, não sabe nomear,
né? A gente passa pano, a gente olha para homem como se fossem nossos eternos filhos, né? Principalmente, assim, mulheres mais velhas do que eu, via minha avó fazendo muito isso, os filhos eram coitados, e minha mãe, ela não tinha a mesma peninha, o mesmo cuidadinho, né? Homem é esse eterno neném que a gente tem que cuidar. Vejo, às vezes, esse comportamento na minha mãe, mas tá em mim também, né? Então, quantas vezes eu não tive paciência com um homem de 40, 50, 30 anos e me vi cometendo um erro gigantesco quer dizer, cometi por pouco tempo. A minha filha, uma época, estava com uma coisa que eu não sabia, uma criança pequenininha, 6, 7 anos, estava tendo umas coisas que me tratava muito mal, assim, muito brava, né? E eu só rebatia. Falava, que não vai me tratar assim? Não sei o que. Aí eu fui na escola entender uma hora. E ela tinha tido uma discussão lá com a melhor amiguinha dela, né? E aí, só que não conseguiu me contar, porque na época tinha 6 anos. E aí, então, às vezes, você não passa pano para uma menininha de 6 e passa pano para macho de 45. E isso é muito assustador. Isso é o patriarcado operando fortemente, né? Tipo assim, quem ela acha que é para falar assim comigo? Ela tinha um problema na escola e era uma criança que ainda tem motivos para não conseguir verbalizar, porque tem 6 anos. Um cara de 40, se não aprendeu, eu sinto muito, né? E é que a nossa expectativa para o homem, ela tá sempre tão baixa, a nossa régua tá tão lá embaixo. Você espera tão pouco de homem. Você já sabe que as competências são tão pequenas, sabe? São tão aquém, que aí você aceita pouco sem perceber. Perceba, Exato. assim, você falou, quando o comentário vem de uma mulher, me dá muita mais raiva, muito mais dor, eu fico muito mais Porque preocupada. você tinha uma expectativa. Porque desses bostos eu não já tenho expectativa mais nenhuma. Minha expectativa é com mulher. Olha como é uma faca de 2 gumes, assim, eu tô aqui cobrando, eu continuo cobrando mais de outras mulheres. E você falou, Tati, não tô te julgando não, porque eu faço igual, porque nós fazemos igual. Sim. A gente olha para as mulheres e fala, não, gata, você devia estar um pouco mais evoluída nisso. Deles a gente não espera mais nada. Como é cômodo para eles continuarem deixando as nossas expectativas muito baixas sobre eles. Sim. Manu? Não, é porque a Elisama já macetou uma coisa que às vezes ainda é um ponto cego pra gente, mesmo quando a gente julga, né? E ainda mais quando a gente julga outras mulheres. Então a gente fala assim, cara, que dureza essa raiva direcionada a outras mulheres, porque, claro, constrói-se a identidade dentro de um patriarcado. A gente aprende a se odiar e odiar outras mulheres, mas eu acho que é pior quando eu recebo uma crítica de uma mulher. Ou seja, na verdade, a gente também tá reproduzindo essa cobrança excessiva em cima das mulheres. Tipo assim, o homem, tudo bem, dele eu já espero tudo, mas de uma mulher... Então a gente está dobrando a cobrança, está dobrando a carga das nossas queridas companheiras de lutas de classe, de gênero, de tudo. E isso é muito como, assim, a Elisama falou uma palavra cômodo, conveniente. Então, assim, eu fico pensando muito sobre essa repressão da raiva. Muito bonita a frase, né? De a quem serve a tua calma. Porque quando a gente não... A raiva, ela vai para algum lugar. A gente está voltando ela contra a gente mesma. Né? Que é bem assim, enxugando a história lá das amigas da Tati, se você enxugar bem a premissa... É isso, elas estavam voltando a raiva delas contra ela mesma. O problema é a gente. Isso. Sabe? Exato. Sim. Então, assim... Porque ele é incrível. E essa característica dele não vai mudar. Já era pra não estar mais me incomodando. Olha que loucura. Isso não vai mudar. Então eu que não devia me incomodar mais com isso. Gente! Isso, exato. E todo homem sabe jogar com essa nossa propensão a implicar mais com as outras mulheres, porque somos ensinadas a fazer isso. Então, por exemplo, eu fui fazer um podcast de futebol, bem boleiro mesmo, assim. Eu raramente vou, mas desse eu fui. E aí a gente tinha combinado que todos os cortes que fossem sair, o cara do podcast teria que me avisar para eu aprovar o corte antes, para ele não promover cortes que eu não quisesse. Obviamente ele não cumpriu isso e saiu fazendo os cortes que ele queria. Aí a gente foi reclamar. O diretor do programa falou, a Ana Luísa não te mandou? Quem é Ana Luísa? Eu combinei isso com você. Nossa, gente, essa Ana Luísa tá abaixo dele. Então, ele imediatamente falou, gente, vê isso aí com a Ana Luísa. Então, porra, a Ana Luísa não mandou. Como assim, meu querido? Então, se a gente tá atenta
A gente não quer. Eu quase caí. Quase que eu fiquei com raiva da Ana Luísa. Aí eu voltei e falei, não, meu querido, peraí. Não é a Ana Luísa, não. É tu. Tu que tem que me mandar isso. E a gente cai porque é o momento em que a gente, por estar em alguma situação de poder, a gente imita homem, a gente cai. A gente cai. Eu queria, Miri, que você falasse, lá no começo você falou, daqui a pouco eu explico o negócio que a mulher me falou sobre organizar a raiva. O que é essa história? Eu não contei essa história pra vocês, não. É uma... Então, eu conheci, ela chama Patrícia De Lille. Ela foi uma das melhores amigas do Nelson Mandela. Ela foi guerrilheira anti-apartheid. Então, ela lutou com o Nelson Mandela. Ela 30 anos mais nova do que ele. Então, ela também foi presa, etc. e tal, mas ela era muito nova na guerrilha. Quando, em 1994, Mandela saiu da prisão antes, mas em 94 ele foi eleito, né, presidente. E ela foi eleita congressista. Então, ele era o presidente e ela era congressista quando a África do Sul fez a Comissão da Verdade e Reconciliação. Então, o que é isso, gente? É uma treta, mas assim, quem já foi ao Museu do Apartheid em Joanesburgo não sai do mesmo jeito que entrou. Porque essas sessões foram gravadas. Então, colocava o algoz, né, com as vítimas. Então, você colocava a pessoa branca, o soldado, com a vítima. E você colocou todos numas salas, dentro de um prédio, e eles teriam que chegar a um acordo lá. O algoz é a verdade e reconciliação. E o Mandela ficava circulando pelo prédio, né? E a Patrícia De Lille estava na frente do algoz dela. E ela falou que o braço dela debaixo da mesa, ela ficava se machucando, porque ela falou, não vou conseguir, eu quero só matar esse homem. Eu não quero nenhuma reconciliação. E ela ficou se ferindo embaixo da mesa para tentar se controlar. E alguém chegou pro Mandela e falou, olha, lá na sala 320, a Patrícia vai dar ruim. Patrícia De Lille está perdendo o controle. Lá não teremos nem verdade, nem reconciliação. Aí o Mandela foi lá, bateu na porta e falou, Patrícia, sai aqui, eu quero falar com você. Eles eram os melhores amigos. Ele chamava ela de minha mais adorável adversária, porque eram do mesmo lado, mas de partidos diferentes. Iam juntos pro trabalho, ele mandava matérias para ela. Era uma amizade bem bonita, assim. Ele tirou ela da sala e falou, o que tá acontecendo? Ela falou, eu não vou conseguir. Simplesmente eu tô com muita raiva e vai dar ruim e eu quero só matar essa pessoa. Aí ele falou, você vai conseguir. Sabe como? Você vai entrar lá e você vai pensar assim, não é sobre mim, é sobre reconstruir um país. É sobre refazer um país. E aí você vai conseguir. E ela falou que foi uma lição para ela de política que ela nunca mais foi a mesma. Porque na política não é sobre ela entendeu? É sobre você reconstruir. E eles realmente reconstruíram o país. É outra bandeira, é outro hino, é um outro país, né? Está ainda a caminho de ser um país mais justo, mas já não é aquele horror do apartheid. Então, eu acho que também pode funcionar, às vezes, a gente se tirar daquele lugar e entender que não é, assim, todas nós vivemos coisas muito parecidas, né? Essa raiva, ela é coletiva. Então, saber que a gente precisa entender como reconstruir alguma coisa, talvez dê um novo horizonte, sabe, pra gente. Eu acho essa história muito bonita, assim. Ela é ministra do turismo hoje, da África do Sul. Ela tá ativa, sabe? É uma mulher muito interessante, assim. Quando a Mônica Bergamo foi entrevistar o Lula, ele estava preso ainda, eu nunca esqueço ele falando, eu tenho muita mágoa, eu tenho muita raiva, mas eu vou esperar a história colocar as pessoas no lugar que elas devem estar. E elas estão, né, agora. Estão indo. É foda, né? Isso é um estadista foda, né? A gente tem muita crítica ao Lula, mas puta que pariu. Sim. Esse homem é foda. Bom, vamos pro momento dicas? Olha só o que eu tenho aqui, gente. Vou dar essa dica aqui. Olha. Relacionamentos saudáveis. E aí vem, ó. Nossa, mas que lindo! É um maravilhoso, não foi? Pra quem tá só ouvindo o podcast, é o livro da Elisama Santos, que chama Relacionamentos Saudáveis, vem numa caixinha. E aí tem 2 dentro. Conversas com Elisama Santos, com a Cris Gutierrez. Ó, tem 2? Não, tem vários. Aí, Conversas Corajosas, como estabelecer limites, lidar com temas difíceis. Aí tem Por que Gritamos, como fazer as pazes consigo, educar filhos emocionalmente saudáveis. E tem Educação Não Violenta, como estimular a autoestima, autonomia e autodisciplina e resiliência em você e nas crianças. Nossa, tudo lindo, as capas, a caixa, maravilhoso. Lindo. E vocês? Que diquinhas?
Vamos, já que a gente falou da Audre Lorde, vamos indicar a Irmã Outsider, porque eu acho que nunca leu? Leia, é muito bom. Gente, eu não pensei em dica nenhuma. Eu tô aqui, na verdade, eu tava aqui quase abrindo sei lá, qualquer... Eu ia fazer uma propaganda gratuita de revendedoras de livros. Falei, porque eu quero esse box. Quem então tá dá a mesma ouvindo? dica, mano. Dá a mesma assim, dica, Manu. A dica eu tô dando pra mim mesma. Eu quero esse box da Elisama, porque pelo visto, ele é lindo por dentro e por fora. Ele tá lindo. Então, vamos nessa verdade. Não, o cachorro neném da Millie. Eu vou dar uma não dica. Não adotem um Border Collie. Não adotem. Gente, mas essa você nem precisava me dar. Eles são loucos, mas são maravilhosos. Eles são muito divertidos. Gente, ele é bonitinho. O nariz, eles são muito divertidos. Olha, eu vou dar dica de uma série que eu assisti a última temporada, publicada ontem, o último episódio, que é Hacks, da HBO. É uma das melhores séries que eu já assisti. É incrível, eu acho que toda mulher devia assistir. Então, assim, tô apaixonadérrima pela série. Elisama, você vai ter que voltar muitas vezes aqui, porque a gente é muito apaixonada por você. Você é muito foda. Uma hora eu volto sempre, gente. Muito maravilhoso. Pra conversa boa, eu tô sempre disponível. Muito bom, gente, então é isso, né? Até o programa que vem. Vocês, por favor, se inscrevam neste maravilhoso canal. Tem dicas de pessoas que vocês querem que venham no programa, né? Que uma vez por mês, pelo menos, a gente vai ter sempre convidadas e convidados maravilhosos. Compartilhem o episódio. Se vocês gostaram, mandem para as pessoas que vocês acham que devem ouvir, né? Isso é importante. Dá o like. Tudo isso ajuda a gente. E escuta meu podcast também, gente. Chá de Coragem. Vão lá no Chá de Coragem. Tá bem legal. É o seu podcast maravilhoso. Chá de Coragem. Vou começar a ouvir hoje. Então tá, aí sintam raiva, só aprendam o que fazer com ela, usando a inteligência e ouvindo seu corpo, mas não vale a pena ignorar ela, não. Isso, leiam Elisama, leiam Audre Lorde, tem várias dicas lá, gente, a gente consegue. Boa, valeu, gente. E comprem um saco de pancada, gente. Eu tenho, indico muito. Muito bom. Até semana que vem. Reparação histérica. Reparação histérica.